ação de se movimentar, ela ainda está muito desconectada de se aprender, de aprender a ler. Mas é claro que a ciência cognitiva, as ciências cognitivas já mostraram que as representações mentais, elas têm a mesma natureza que as emoções, as sensações, os movimentos que acontecem simultaneamente a elas. Então, por que aprender a ler continua desvinculado do movimento? Cito um trecho do livro A Restante Vida, da Maria Gabriela Liansol, que é uma autora portuguesa que coloca a leitura como uma questão primordial da obra dela, o gesto, a leitura como um gesto, a leitura como uma ação. Então, no livro A Restante Vida, ela pergunta: até quando nós insistiremos em manter as imagens do poder? Até quando as imagens do poder não poderão mais andar à solta? Tirânicas, famintas. Então, até quando a imagem do poder vai insistir em se colocar diante da nossa leitura? Essa fala, ela parte de uma investigação de corpo no Centro em Movimento, que começou nas práticas de criar corpo da Sofia Neupar, atentando para a fisicalidade do olhar, e vai na direção dos textos da Lisa Nelson, de um texto da Lisa Nelson, publicado na Contact Quarterly, em 2004, e alguns trechos da Maria Gabriela Liansol, que nasceu em 1931 e morreu em 2008, recentemente. Esses textos ainda vão ter algumas consequências no seu eco, no sentido de não circunscrever a ação de ler a uma decodificação, a uma não redução da linguagem a um dispositivo lógico-retórico, no sentido de uma razão que pode se questionar sobre a violência que a própria razão incide sobre os corpos, fora da regularidade da linha da página, nos espaços em branco, no universo que está fora da página, na linha que o olho desenvolve, fazendo uma espécie de montagem, porque não tem como a gente fazer uma linha reta com o olhar. Então, se tem alguma coisa que os olhos sabem fazer, é deslizar. Esse globo esférico, né? É uma forma que o corpo conhece muito, a esfera. Cheio de pequenos grupos musculares, faciais. Eles conhecem muito a disponibilidade a ver, a disponibilidade ao encontro, a modulação do encontro, a edição constante que a gente faz com o olhar. A Lisa Nelson relaciona muito a prática de dança dela com a prática do vídeo. Então, essa experiência de fisicalidade do olho coloca em questão uma qualidade do contato, uma qualidade do encontro, que é uma questão tanto para a dança que a Lisa Nelson
coloca esse texto que eu uso, ele chama Seeds of a Dance Practice. Before Your Eyes, Seeds of a Dance Practice. Então, o olho está na semente da dança da Lisa, na questão da qualidade de um contato, ao mesmo tempo que está na obra da Liansol. Quando a gente vê esse encontro de uma dança que não está apenas nos gestos largos, ou na pintura no espaço, ou numa música visualizada, mas coloca em questão uma vida interior projetada, ou uma vida interior que se coloca como uma problemática do incalculável, que é o encontro, a gente chega também na questão do legente, que para Liansol é um leitor que entra numa espécie de estado do encontro. Quando a gente não reduz a linguagem a um dispositivo lógico, essa operação de priorizar o encontro sai daquilo de uma aniquilação no indivíduo do que não é interesse, do encerramento do indivíduo no consumo-trabalho. Tem uma consequência aí nesse gesto, que foi uma obra que se desenvolveu durante muito tempo, uma escrita que foi desde os anos 70 até 2008, na busca de um olhar que fosse um encontro. Um encontro com uma materialidade interior. Como a Lisa fala, eu cito ela, o que interessa a ela na dança não são os gestos largos, não apenas os gestos largos, a pintura no espaço ou a música, mas uma vida interior projetada, uma linguagem irredutível à significação, à operatividade, a um conteúdo prévio. O que aparece desse encontro, do outro como outro? Não alguém para ser imitado, não alguém que usurpa um lugar de um mesmo, não alguém com quem se entra em comércio e não alguém que se aniquila, que se pode aniquilar. O outro como outro. Será que existe isso em corpo? Em corpo que lê, em corpo que dança, em corpo que está no espaço. São textos que colocam a experiência como um valor. Numa carta de 1999, chamada Carta Aberta a Eduardo Prado Coelho, publicada no Jornal de Letras, a Liansol diz que o legente, ele não é o leitor abstrato, ele não é alguém que lê ficção e ele não é alguém que lê verdade, mas ele é alguém que toma o texto como um caminho transitável, ou seja, um texto como experiência. Essa prioridade da experiência me faz pensar no reposicionamento da imaginação, que a Lisa Nelson refere quando ela diz, quando ela começou a usar os olhos como uma ignição para o movimento. E também quando ela deixou a dança e foi trabalhar alguns anos só com vídeo.
porque ela sentia que na possibilidade de trabalhar a sensibilidade de uma forma... ela usa um termo sobre o território natural da dança, que é um território de um diálogo com o mundo material que se faz possível na mágica, na mágica da imaginação, no reposicionamento das figuras interiores. E isso por causa dos olhos, como uma poética. Esse diálogo com o mundo físico que a nossa cultura nos obriga a esquecer, de alguma forma. Então, eu volto aqui ao... Quanto tempo eu tenho? Pode continuar. Volto ao início, que quais consequências podem ter se a gente levar a sério que aprender tem a ver com movimento. Fisicamente, na experiência de leitura, que para Liançol não é um código dado, é um texto que convida ao gesto de leitura. Eu estou aqui falando sobre essa obra, mas pode ser só mais uma fala. Se ninguém for ler, é uma coisa abstrata. Mas essa leitura é uma experiência, é uma leitura que coloca a experiência na nossa frente. E a Liançol fala, inclusive, dessa página que se confunde com o fora, que a Lisa gosta tanto de misturar o ecrã do vídeo com o olho nu. Ela diz nesse livro que Os Cantores de Leitura, o ecrã, o ar, a cena, tudo me lembra a página. Quando a lembrança dessa página se esbater, uma matéria complexa, sem síntese, virá perturbar-me os olhos. Que olho que é esse que deixa entrar, que não coloca a ênfase no sou eu que faço, sou eu que decodifico, sou eu que leio? É uma dimensão do humano, mas também que olho que é esse que considera a outra dimensão possível no olho? E deixa vir uma matéria complexa e sem síntese. E aprende a lidar com isso, aprende a entrar nessa aventura da percepção. Por que a leitura continua desvinculada disso nas nossas práticas? Ou por que a gente não pode praticar mais isso? Esse estado legente de uma leitura com o corpo, como um caminho transitável. Eu vou terminar citando um trecho do Livro das Comunidades, que é o primeiro. Foi interessante que acabou que eu trouxe o último livro, de 2008, e o primeiro, de 70 e tal. Pergunto a Sagrário o que ela pensa poder conhecer. Ela responde-me que o castelo do conhecimento não tem muros e não chega a tocar o solo. Corresponde a um corpo vibrante que ali permanece. Dantes viu um grande ventre cheio de chaminés de onde saía açúcar. Conhecer é aprender a ver e a alimentar-se da energia que existe nas formas, paisagens, cheiros, ramos de árvore. Muitas vezes me acontece nada a não ser olhos. E então o mundo perde os limites. Que olho que é esse que pode perder os limites? Que pode lidar com a irregularidade, com a falta de síntese? É uma prática, exige o empenho do corpo. Não é um corpo cartesiano. Que corpo é o que deixa acontecer?
deixar acontecer uma ação, ou se deixar ser tocado, deixar entrar.